O governo do estado, desde o último dia 2 de abril, decretou estado de emergência por causa da seca em 129 municípios do estado do Piauí. Valença faz parte dessas 129 cidades que estão em estado de seca, de emergência por causa da seca. E hoje nós viemos aqui mais uma vez na coordenação de Defesa Civil, falar com o Maurício Soares, que é o coordenador. Maurício, então, o município já decreta, aliás, o estado já decretou o estado de emergência por conta da seca nesses municípios. Valença é uma delas. E a partir de agora, o que esperar com relação à questão de recursos ou através de medidas que possam beneficiar os agricultores que estão sendo castigados pela falta de chuva. Bom dia. Bem, o nosso papel aqui vai fazer o levantamento, o levantamento das perdas, Agora mesmo, na semana passada, estivemos reunidos com o técnico do IBGE, que já fez um laudo sobre as perdas, E já constatamos, de acordo com os membros presentes, que fazem parte, como Emater, sindicato, Secretaria de Agricultura, então chegou-se ao consenso de que a perda tem perda superior a 80%, superior a 80%, principalmente pessoas que prepararam suas áreas de cultivo, mas não tiveram a oportunidade de plantar justamente pela baixa pluviometria, Quer dizer, as chuvas foram muito aquém, como março mesmo, que é um mês referência, onde todos plantam, principalmente o milho e o feijão. As precipitações foram muito aquém, 145 e mal distribuídas. Fevereiro também muito baixo. Muito baixo, Só o mês de janeiro, onde houve uma chuva muito satisfatória. Mas agora, esses outros meses, as chuvas foram insuficientes para a geração das plantas, para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, com a inclusão de Valença neste decreto, o município, então, nem é necessário mais fazer o decreto também aqui a nível de município por conta das perdas? Não, a gente vai fazer, porque nós temos que preparar, nós temos que botar os argumentos desse decreto e as perdas também no sistema de Defesa Civil Nacional, o S2. Aí a gente tem para eles terem noção e ficar registrado quais foram os danos causados aqui no município pela essa seca verde, essa falta de chuva. Para que o município possa ser beneficiado com algum auxílio ou alguma ação emergencial por conta do governo do estado, do governo federal, o município tem que apresentar quais laudos ou que tipo de informação tem que ser informada para que ele possa realmente estar apto a receber esses recursos? Bem, o governo do estado ele já tem boas informações a respeito disso, porque eles fazem o levantamento em todos os municípios da ocorrência da seca, da estiagem, e eles já têm como o Garantia Safra, como essas informações todas vão compor a necessidade de cada região, de cada cidade, município. Agora, enquanto Defesa Civil, já houve um pedido de socorro por parte do agricultor, por parte das pessoas que moram em áreas com pouca água, ou então que a água já está acabando. Nessa questão de carro-pipa, enfim, porque às vezes a pessoa labuta com animal, tem um plantio de mandioca, como agora está se aproximando o período da desmancha e vai precisar de água. Já há uma sinalização por parte dos agricultores com relação à coordenação de Defesa Civil? Bem, as informações que nós escolhemos, e que ainda está muito recente, ainda está num período em que a gente ainda pode acontecer algumas chuvas justamente para acúmulo de água, porque o esvaziamento das águas começa agora de maio em diante, é que a gente vai ver. A gente está na possibilidade de que as chuvas se normalize pelo menos nesse final para ver se põe mais água, uma reserva de água, porque do contrário vai ser necessário sim. Vai ser necessário o abastecimento através de carros-pipa em algumas regiões aqui do município, porque o acúmulo de água nos açudes foi muito pequeno, muito aquém da necessidade justamente e principalmente para suprir o período mais seco.
O período que vai compreender de final de maio, né, até talvez dezembro, ou até antes, né, pode acontecer umas primeiras águas, né, que seria o ideal, né? Mas, do contrário, vai ser necessário sim, né, vai ser necessário o fornecimento de água em algumas comunidades de Valença. Se você pegar os dados da chuva da safra 2024, 23, 23, 24, março de 2024 choveu mais de 420 milímetros. Agora, março de 2025, 145 milímetros. Né? Quer dizer, é uma grande diminuição, né? Por isso que é chamado de seca verde. Por isso que o governo do estado reconheceu, né, pelo decreto 23699, de 2 de abril, reconhecendo 129 municípios, exclusivamente Valença é um dos municípios que foi reconhecido em situação de seca verde. Devaldo, através desse decreto, o que é que o agricultor da região de Valença deve esperar, deve aguardar com relação ao benefício? Nós estamos já pensando, Batista, das entidades se organizar, fazer uma reunião com a Defesa Civil, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sindicato, Emater, Agricultura, e ver, assim, mais ou menos, propor junto ao prefeito e o governo, né, para o prefeito cobrar do governo do estado algumas ações emergenciais, principalmente nesse período agora de maio em diante, né, e no verão, que é um período que o agricultor precisa de muito apoio para segurar seus animais, a própria alimentação. E um dos pontos também dos municípios, não só de Valença, mas de todos os municípios, é garantir o pagamento em dia da contrapartida do município junto ao Fundo Seguro Safra. Nós estamos cobrando do governo agora de uma pauta junto à CONTAG, em Brasília, cobrando a antecipação do Seguro Safra, mas depende também dos municípios também pagar as parcelas, que é a contrapartida, em dias, né? Por exemplo, até no final de maio, os municípios têm que estar em dias com o fundo, para poder, de junho em diante, já fazer o processo, né, de vistoria, de campo, apesar de que já está decretada a situação de emergência pelo governo. Aqui no município de Valença, já dá para ter uma noção? A gente sabe que talvez ainda chova, esse restante do mês de abril, maio ainda, a gente pode ser, mas é algo que não vai ser tão substancial como se fosse no tempo normal, né, Devaldo? Como as chuvas aconteceram no ano passado. Mas aqui, já em termos de necessidade, em termos de perda, arroz, feijão, o próprio milho, há alguns locais com mandioca, já dá para ter uma noção da questão da perda? Vai ultrapassar os 80%? Batista, em termos da mandioca, ela vai ter uma safra ainda porque ela é referente ao inverno passado, que foi bom, né? Que foi muito chuva. Agora, quem plantou a mandioca neste ano 2025, é difícil ter uma farinhada em 2026. Vai ser muito reduzido, né? A perda é grande. Como também arroz, o único local que tem um arroz é nos brejos. Né? Nos brejos, como Valença que é rodeado em brejo, a gente percebe que tem um arrozinho, mas nos brejos. E alguns bueiros, baixãozinho que acumula água. Agora, em termos de restante, de baixões que não acumulam água, né, igual ali a mesa de pedra, ali, a Punta da Aparecida, naquela região da Oiticica, Pedra Branca, Pau d'Arco, né, o arroz está perdendo todo no bucho, igual ali no campo agrícola que a gente teve lá. Então, eu acredito que, no geral, pode chegar a uns 80%. Não pode dizer 100%, porque ainda tem os baixões, a Terra-Lagoa, mas, Carlos, mais ou menos uns 80% no geral, né, Carlos? As perdas aqui na lavoura, ou mais em alguma situação de milho e feijão, eu falo no arroz, né? E o que nós estamos buscando, eu acho que é preciso as entidades estar atento, mas depende de Brasília, do governo federal, em consórcio com o governo do estado e também município, algumas frente de ações de combate à estiagem ou à seca exclusiva. Nós estávamos comentando aqui, a CONTAG está cobrando o subsídio do milho, né, para facilitar o Carlos e outros mais criadores, né, o seu Raimundo também disse que não tem milho para sustentar os animais dele no verão. Então, se o governo subsidiar o milho, seria mais fácil de comprar bico em picos na Conab. De trazer a Conab é outra burocracia grande, mas tendo um preço bom que dá para a gente comprar lá, o agricultor comprar, seria melhor. Como também outras, como o crédito emergencial, para quem não está inscrito no Seguro Safra, né, uma linha de crédito específico, que já teve no passado, quando teve seca verde ou seca normal, uma linha de crédito de emergência que teve, o governo assinou uma linha de crédito para poder comprar ração para os animais. Então, nós temos que buscar isso para dar o apoio dos agricultores. E o sindicato tem esse papel de conversar com as autoridades, com as entidades, cobrar nossos deputados, senadores, governo do estado, para que possa cobrar de Brasília
né, recursos para atender o nosso município. Muito bem, tá aí. Então esse é o panorama da seca verde que assola a região do Vale do Sambito, dos 129 municípios decretados como emergência pela falta de chuvas. Valença faz parte desses 129 municípios e o aguardo do município, dos agricultores é que venham benefícios para que possa amenizar esse sofrimento que a seca verde vai estar causando, já começou a causar aqui na zona rural do município de Valença do Piauí. Vamos aguardar e esperar que chova um pouquinho mais e também esperar que o homem, os governantes possam fazer a sua parte. As imagens é do Caio Fernandes, Batista Pereira, aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Valença do Piauí, para a FM Cidade TV Grande Rede.